De volta para uma conversa de peso, hoje com a vereadora, a presidente da Câmara Municipal de Santa Velha, Neila Becker Amana. Como é a vida das mulheres de hoje, com tudo que a gente sabe que sempre fizeram, e mais uma jornada extra de ter que trabalhar fora, e com todas as desigualdades que, censo a censo, a gente percebe, pesquisa a pesquisa, a gente percebe, salários sempre menores do que os homens, uma participação nos lugares de destaque ou decisórios das empresas muito ainda acanhado, muito tímido. E como a gente já falou no primeiro bloco, na própria administração municipal, nas administrações públicas de maneira geral, ainda tão tímido, né? Quando tu assumiu, e aí eu te pergunto duplamente, quando tu assumiu esse protagonismo de ires à frente e de ocupar esse espaço, tu imaginava um universo tão machista? E aí a pergunta dupla, ele é tão machista ainda? Não, eu não imaginava, até porque eu não vejo ele. Na verdade, Rodrigo, vou te ser sincero, eu não vejo um mundo machista, assim. Eu acho que quando tu chega mostrando ao que tu veio realmente, quer mostrar o teu trabalho, tu consegue criar essas oportunidades. A gente ainda tem algumas limitações. É lógico que isso eu posso te assegurar que isso vai demorar mais, acho que uns 50 anos, para que se tenha uma forma diferenciada de ver a mulher e o homem na mesma função, exercendo a mesma função. Certo. Isso eu acredito que isso vai demorar bastante ainda. Mas hoje eu falo por mim, no que eu vivo. Eu tenho tranquilidade, assim, eu tenho respeito dos colegas. Não teria hoje assim alguma coisa que me preocuparia nesse sentido. Mas sim a questão de tu estar à frente de uma liderança, como tu falaste, a questão da presidência da Câmara de Vereadores hoje é um fator a mais, né, que eu tenho sim, é um ponto a mais, e isso eu tenho que me orgulhar bastante, porque eu sou a segunda presidente mulher a assumir a Câmara de Vereadores, então depois de 13 anos, exatamente 13 anos, eu tive a honra de poder assumir a Câmara de Vereadores, então isso vamos dizer assim, não deveria ser, mas é visto como um troféu quase que para nós mulheres. Impressionante, mas é isso. Esse universo machista nos coloca exatamente essas ele coisas, coloca dessa forma, né? Mas assim, na questão de ter dificuldade de trabalho... Porque eu imagino, a gente conhece um pouco dos organismos políticos e sabe que, invariavelmente, em maior e menor grau, as decisões, mesmo no âmbito municipal, são sempre de um grupo masculino, e predominantemente e normalmente, invariavelmente, totalmente masculino. E que às vezes até algumas decisões ou algumas reuniões as mulheres acabam nem sendo convidadas. De alguma forma, em algum momento já te constrangeu, alguma coisa que tu tenha visto assim nesse sentido? Isso acontece. Isso realmente, existe um tratamento claro, destacado. existe, a gente sabe que existe, não dá para também querer simplesmente fechar os olhos. Eu acho que a gente eu me coloco dessa forma para que eu não sofra esse tipo de penalidade. É posicionamento? Exatamente. Isso? Eu me posiciono assim para mostrar que não há diferença entre o meu trabalho ou de um colega vereador. Até porque de vereadoras somos eu e mais a colega. Então são 9 vereadores, 2 vereadoras. O que é muito mais que Novo Hamburgo, né? Porque tem 14 e apenas uma vereadora. Isso né? é verdade. Então, aí tu vê, o executivo é o prefeito, a vice é uma mulher. Né? Então, ali também tem a questão de masculino e feminino, mas no momento que tu começa a colocar que tu tem as mesmas condições, que tu tem a mesma capacidade de desenvolver o mesmo trabalho, eu procuro ver desta forma para que eu não seja, para que eu não sofra com isso, com esse machismo. Tu acha que parte dessa cultura e dessas críticas que a presidente vem sofrendo tem a ver com machismo? Grande parte, sim. A gente viu rolando pela internet um adesivo Não, aquilo é ridículo. chulo, uma coisa totalmente inesperada, mesmo vivendo uma democracia. A gente está extrapolando qualquer democracia. Me parece, independente de qualquer bandeira que qualquer pessoa possa levantar. Eu acho que isso sucumbe a tudo que a gente possa pensar. Eu, Rodrigo, sinceramente, não gostaria nem de entrar, nem de lembrar que eu vi essa cena, porque isso é ridículo. Tu não consegue imaginar que uma pessoa teria condições de fazer, porque será Todos que em algum nós somos momento... filhos de uma mulher, em primeiro lugar. Exato. Saímos Olha, dali onde ela queria botar outra coisa. Agora tu chegou no que eu ia falar, porque isso chega a me dar urticária.
Não dá para imaginar que essa pessoa que criou isso não tenha nascido de uma mulher, não tenha uma irmã, não tenha uma mãe, uma avó, uma filha, uma esposa. Por que não imagina o rosto dela naquele adesivo? E é impressionante que em 2015 a gente já está tendo que discutir isso. Isso é ridículo, isso é constrangedor, mas... Como vai a Estância Velha? Dentro do possível, estamos tentando contribuir cada vez mais, né, para o desenvolvimento do município, né, Rodrigo? Mas num contexto geral, assim, preocupa bastante. A minha preocupação, como eu te falei anteriormente, é essa visão de que os políticos têm de fazer governo de mandato. Governos de mandato. Eu não consigo ver a política dessa forma. Eu pretendo, eu prefiro acreditar que a gente tem políticos que pensam que tu pode fazer um governo para o futuro. Tu participas também do Parlamento Metropolitano. Sim. Como é que está esse desenvolvimento desse trabalho? O parlamento, ele agora já está ocorrendo as reuniões das regiões, né? Eu sou a vice-presidente e eu assumi a região do Vale do Sapateiro. De novo, são apenas 2 mulheres no nosso parlamento, então novamente a gente tem que falar da... É mais uma para te ver, todos os municípios aí que se propuseram a participar, então são só nós 2 mulheres que mais uma vez estamos aí. Mas enfim, nós temos 8 municípios que abrangem o Vale do Sapateiro e nós pegamos a área da saúde. A gente já teve a nossa primeira reunião, que foi em Campo Bom, que foi para formar a comissão e fazer a eleição do presidente e do vice-presidente da comissão, onde que o presidente ficou o presidente de Campo Bom, que é o Alexandre, e de 2 irmãos, o Filipim, que é o vice-presidente da Comissão da Saúde. Então, o nosso tema do parlamento é a saúde. A saúde é a maior dor da nossa sociedade, dos habitantes das nossas cidades, dos nossos cidadãos? Eu acredito que sim, porque a saúde, hoje a educação, a educação, ela, se tu não está contente com aquela escola, tu procura uma outra, ou mesmo daqui a pouco vai e tenta uma bolsa para um filho para fazer uma escola particular, mas a saúde é muito mais complicada. A saúde, pelo simples fato de ser saúde. A gente tem o hábito de dizer, se tu tem saúde, tu tem tudo. Então, o resto a gente vai atrás, mas a saúde realmente eu vejo como uma preocupação muito grande no nosso município, no estado, enfim, no geral, no contexto geral é bem preocupante mesmo. Então, esse não foi uma escolha nossa, foram os temas que foram colocados e as regiões assim podiam fazer os apontamentos. Então, teve alguns temas que foram mais abordados, que mais regiões gostariam de abranger, mas como houve uma divisão, então cada um teria, nós gostaríamos de pegar educação, nós gostaríamos de pegar desenvolvimento urbano, mas enfim, nós tínhamos que optar por uma. E daí, como já havia sido levantado há mais tempo a questão do hospital regional, aqui para a nossa região, então se encaixou nesse assunto que é a da saúde. O parlamento hoje que nós procuramos aqui na nossa região do Vale do Sapateiro é pelo hospital regional. É impressionante que a gente discute isso há tanto tempo e não consegue caminhar nesse sentido, né? Agora mesmo a gente vê o prefeito de Porto Alegre fechando as portas para as cidades do interior, não recebendo pessoas que não têm nas suas cidades aonde ir, na verdade. Né? E isso não é um fenômeno de quem vem do outro lado do estado, numa cidade muito paupérrima, mas é um fenômeno nosso também. A gente vai para Porto Alegre para resolver vários casos, né? E a gente ainda discutindo a necessidade e não acontecendo esse hospital regional. Quais são os temas da cidade que estão sendo mais discutidos dentro dessa legislatura? Quais são os projetos assim que vocês, teus ou dos teus colegas, que vocês mais estão encontrando, vendo como alternativas e como necessidades que vão realmente ajudar o desenvolvimento da cidade? A preocupação maior que nós temos é justamente na questão de investimentos aos empresários. Eu acho que o município... emprego. Exatamente. Geração de emprego e renda. A preocupação que todo administrador deveria de ter era a questão de incentivos. Porque eu vejo que o prefeito, ele nada mais é do que a cabeça pensante. E ele tem os secretários para cuidar de cada secretaria. Então, ele tem o secretário de obras que vai cuidar das obras, do desenvolvimento. Ele tem o secretário da saúde que vai cuidar da saúde, da educação, enfim, cada secretaria no seu. Ele tem que trabalhar a questão do desenvolvimento e geração de empregos e fazer com que o município cresça. E isso, por vezes, não está acontecendo no município. A gente vê
que na época nós tínhamos, que era o nosso prefeito, o Oliver Dizia, mais conhecido por Toco, ele investia muito nesse sentido, de incentivos para as empresas, para que elas fossem participar de feiras, para que fossem trabalhar. A gente perdeu muito, realmente a gente perdeu na questão do couro e calçado, mas a diversificação, ela pode acontecer, mas mesmo com essa diversificação tem que haver um investimento. O gestor, ele tem que pensar que ele, de certa forma, ele vai ter que criar algum mecanismo para que ele traga a empresa, mantenha ela e fortaleça ela mais para se manter, porque hoje a concorrência está grande. A gente sabe que em outros estados aí eles oferecem descontos, enfim, e isso faz com que os nossos empresários talvez busquem em outros estados e deixem o nosso. O Toco me parece que é uma alternativa para a cidade para a próxima eleição municipal, né? Seria bom. A gente sente muito, porque como presidente da FENAC, eu já tive a oportunidade de entrevistar o Toco e o prefeito Valdir, dois queridos com a gente aqui, mas o Toco veio fazendo um trabalho à frente da FENAC. Bom, não foi à toa que ele foi o prefeito com o maior índice de reeleição da história, não da história do Brasil, mas naquela oportunidade, naquela eleição, o maior percentual de votos em todo o país, né? Mas o trabalho que vem realizando à frente da FENAC é, com certeza, maravilhoso, né? Digno de honra. E nunca fazendo política partidária, né? Isso é muito importante destacar, porque daí entra nessa outra seara, né? Da política. Não, ele é realmente um estadista, um político, sim, mas um de políticas públicas de desenvolvimento, como tu bem elencou. Qual é, na tua visão, assim, a característica que o próximo prefeito da tua cidade tem que ter? É justamente essa, de ser uma pessoa que tem uma visão para o futuro, que pense, mas que pense não naquele período de mandato, e não pense também somente na reeleição, mas que pense no desenvolvimento. E essa pessoa tem que gostar do município, tem que valorizar, porque eu vejo que tu só faz com carinho, tu só faz com determinação aquilo que tu respeita. E se tu não respeita o teu município, talvez tu tenha algumas atitudes que possa vir a pesar, mas pesar contra os habitantes e não contra a tua própria pessoa. A Mana é uma prefeiturável? Não. Não, hoje não seria. A hoje, tendência a busca pela reeleição? Desculpa, Rodrigo, pela pressa em que eu te respondi, mas é que assim, eu vejo que hoje nós ainda temos pessoas, e eu também tenho ainda uma preparação, eu me vejo assim, me preparando um pouco mais para a questão política. É um objetivo, lógico que é, mas mais para o futuro. Eu não gostaria que fosse o Toco, só isso, independente do partido que assumir Novo Hamburgo no próximo ano, sendo PT, não sendo. Eu sei que não sou só eu que faço esse coro, mas entidades e pessoas de vários partidos reconhecem ele como tal. Como é que se faz para se conciliar uma fotógrafa e uma vereadora? Olha, dentro do possível. Tu fotografas eventos? Sim, faço eventos, continuo trabalhando. Isso... Mas daí não está lá no meio do trabalho, toca o telefone, alguém pedindo alguma coisa? Ocorre por vezes. Muitas vezes ligo mais tarde, me desculpo, olha, realmente não pude atender naquele momento porque estava trabalhando, faz parte. As pessoas pedem muito? Pedem, mas assim, pedem o que eu vou te dizer, elas pedem um auxílio para conseguir um encaminhamento para uma consulta, pedem um auxílio para conseguir colocar o seu filho na creche, colocar na escola, pedem coisas que é de direito delas, que eles não haveria necessidade de vir pedir ao vereador. Então, eu digo assim, pedem muito nesse sentido. Então, não tem problema nenhum em atender as pessoas, em tentar fazer para elas o que, infelizmente, elas já tinham que ter direitos garantidos. Nessa caminhada que tu fez, nessa escolha profissional, né, pode-se dizer assim, como política, como pessoa que vai ajudar os outros, não te dói a forma como as pessoas enxergam o político nos dias de hoje? Tuas amigas, por exemplo, não disseram, mas tu vai te meter com isso? Como lida com isso aí dentro? Dói bastante, né, Rodrigo? Há pouco nós falamos desse adesivo da nossa presidenta, isso realmente, por ser mulher, por vezes tu é taxada de algumas coisas que eu tenho a certeza que a minha família foi a base de tudo. Se eu não tivesse o meu marido ali do meu lado, me apoiando e me incentivando, talvez eu teria desistido no meio do caminho, porque é bem difícil, a gente se sente um pouco reprimida.
Mas, assim, eu vejo também que eu não posso simplesmente entrar nesse mérito aí de achar que, porque alguém falou, eu vou me enquadrar. Eu tenho que mostrar para eles que tem possibilidade de ser diferente, que eu tenho como fazer isso, que eu tenho como agregar valores, que eu tenho como mostrar que tu continua sendo mãe, tu continua sendo esposa, sou fotógrafa e sou vereadora, com muita tranquilidade, sem problema algum, exerço todas essas funções, até porque essas eu não posso delegar a ninguém, não quero delegar essas a ninguém hoje. Mas, vereadora, tem muita gente que desonra essa classe realmente. E aí é inevitável a gente não ser taxado por isso. Sim, não. Às vezes a gente fica até se perguntando se a maioria é do bem ou se é a minoria que é do bem. Não é verdade? Aí é uma conclusão que eu deixo para o telespectador, né? As pessoas que nos conhecem. Eu tenho tranquilidade em te dizer que as pessoas que me conhecem sabem que eu não mudei. Mas dia a dia acaba tendo que fazer essa defesa. Não. A defesa a gente faz constantemente. A defesa a gente faz, séria. isso faz parte, isso faz quase... Não deveria, mas infelizmente faz parte do nosso dia. Dias das sessões da Câmara? Terças-feiras à noite, às 19 horas. Comunidade participa ou muito menos do que deveria? A participação é pouca, eu gostaria que fosse um pouquinho mais, mas enfim, é como tu falou, hoje pelo que ocorre na política, então a gente também não pode cobrar muitas pessoas. Nós temos que levar esse entendimento para elas. Mas enquanto a gente não participar da política, a também gente não vira tem esse jogo. Exatamente. Grande prazer conversar contigo. Prazer foi meu, Rodrigo. Sempre Obrigada. à disposição da nossa Vale TV, hoje numa conversa de peso com a presidente da Câmara Municipal de Estância Velha, vereadora Neila Becker Amana. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.